Liliane Lobo é chefe, empresária e está à frente do Liliane Lobo Buffet, referência em gastronomia e eventos em Goiânia há mais de 3 décadas. Ao longo dessa trajetória, construiu uma marca reconhecida pela combinação da gastronomia, hospitalidade, estética e cuidado com os detalhes. Liliane Lobo. Se reconhece nessa apresentação? Muito bom, muito obrigada por todas as referências, muito honrada Eu que de agradeço pela estar sua aqui com presença. vocês. Sim, a gente está aí no mercado há um bom tempo, né? Então, 34 anos, vamos fazer 35 anos o ano que vem. E aí, acompanhando a história de todo mundo em Goiânia, acho que todo mundo sabe bem a minha trajetória e Sim, me acompanha há muito sim. tempo. É uma marca, E né? acho que sim. Eu posso dizer que deixou de ser, uma opção e hoje é Aham. uma marca, faz diferença. Ai, coisa Ai, a boa. gente sabe disso. Eu, como Coisa vai, cliente, pois é. atesto Fizemos o isso, casamento da sua filha o ano e faz passado, diferença quando fala assim: "Ai, vai ter uma festa, de quem é o buffet?". "Ah, é da da Lilian. Liliane". Isso é muito É bom é escutar isso diferente, é também, diferente. gente. Inclusive, eu até Muito bom. queria voltar a essa oportunidade quando eu te conheci pessoalmente, que foi para o Aham, casamento da minha filha e tudo. A gente conversou bastante e você falou da sua trajetória ali naquele momento que a gente estava namorando, né, o nosso sonho era ter aham, um evento com a sua assinatura, e você falou muito do começo. Eu me lembro que você falou de uma história da sua passagem pelo interior de São Paulo, depois de outros lugares também. Queria que sim. você dividisse Sim, é isso. porque eu casei muito nova, eu não sabia fazer nem café, né, então eu casei muito nova, fui morar em Barretos, mas lá foi quase que praticamente a minha base, assim, de aprendizado de cozinha, né, do que eu sei do que eu aprendi muito lá. Com a Uhum. minha sogra que era árabe, era síria, libanesa, mas ao mesmo tempo eu já sabia muito aqui com a minha família também, com a minha mãe, né, e com a minha avó, com os funcionários da minha mãe, que faziam almoço delicioso aos sábados na casa da vovó, lá em casa também tinha muito isso, e lá também tinha, né, então eu aprendi muito com isso. E depois eu fui aprendendo com as viagens, Uhum. né, então, quando eu voltei para Goiânia, a minha referência era toda de lá e da casa da minha mãe. E aí eu comecei assim, com as referências, mais atuais de lá, que lá tinha muito, que aqui coisa que ninguém via aqui Uhum. ainda, né, as amigas de lá faziam muita recebiam muito, e cada uma queria fazer melhor que a outra. Então foi um aprendimento muito A bom. régua era A alta. régua era alta, era boa. Então eu aprendi um monte de coisa, foi bem E bacana. aí, nesse começo, ali nessa trajetória, você é uma esponja aprendendo tudo, nova e tudo mais, você aprendeu a cozinhar e essa arte do servir. Não, a cozinhar, eu até já quando a gente eu não sabia fazer praticamente um café, um arroz, mas eu via muito lá em casa fazendo as coisas, e a gente teve sempre muito essa experiência de ver lá na minha casa também. E a arte de servir também, eu aprendi também muito lá, né, porque e nas viagens Sim, também, né, e sempre gostei, eu acho que não só aprender, mas como gostar daquilo que você está vendo e se interessar por aquilo que você está vendo, sim. E tem aquela né. característica de ser anfitriã, né, É, e que aí você como sabe você se fazer. interessa por aquilo, e eu também, a partir do momento que a minha sogra faleceu, ela fazia os almoços na casa dela, e só fazia comida síria. Essa história é boa. Uhum. E aí depois que ela faleceu, nós dividimos, eu fazia um dia na minha casa, minha cunhada a outra cunhada fazia outro, meu cunhado fazia na casa dele, a outra cunhada fazia. Então e elas faziam sempre a mesma coisa. Uma fazia só comida síria, igual a minha sogra, a outra fazia só lagarto recheado, lembro disso direitinho. Ela só fa e eu não, eu queria coisa nova, queria coisa diferente, né, e aí eu viajava, eu ficava interessada em saber tudo, ia para São Paulo, queria ver as novidades, queria ir em restaurantes legais, restaurantes bons, que me deu também muita Uhum. base, porque a gente não sabia nem o que que era uma mesa de frios,
Sim. E aí ia lá, eu lembro até hoje, era no Dinhos, tinha uma mesa de frios maravilhosa. Tinha os plays? Dinhos Place. Mas era Sim. no Largo do Arouche ainda. Sim, Não era nem onde é sim. hoje, na Alameda Santos, que era no Sim, Largo do é. Quando Arouche. eu era pequena, eu sou paulista, quando eu era Ah, você é pequena a paulista, que gente ia muito nesse bacana. mesmo, no No Largo do Largo do Arouche, Arouche. não é? Sim, No sim. Almanara, eram os É, restaurantes que eu sim. frequentava, rodeio. Então, eu frequentei muito esses restaurantes. Então, ali a gente aprendeu muita coisa também, né? E o dia tinha aquela mesa de frios maravilhosa, você Sim. lembra? Eu nunca tinha visto isso, Goiânia não tinha A isso, mesa de frios, o né? pão de queijo Aquele pão de queijo, inesquecível, e tinha aquela batata quentinho. inflada do rodeio também, Sim, maravilhosa. sim. Ah, então, aquela coisa da mesa, eu anotava toda aquela mesa de frios. E chegava em Barretos na semana que eu tinha que fazer o almoço, no domingo, Aham. aí eu reproduzia, mas porque eu ia lá, perguntava o chefe, ficava lá meia hora na mesa de frios anotando tudo, Trabalho de os pesquisa. ingredientes e tudo. Chegou em Barretos uma vez aí, estava na semana de eu fazer meu almoço. Aí eu peguei e fiz a mesa de frios. Uma bela de uma mesa de frios linda, naquela mesa minha de Uhum. madeira, mas eu gostava também muito de decorar. Ao mesmo tempo, eu pegava uma planta, pegava uma folha, eu pegava não sei o quê, punha na mesa. Eu inventava coisas assim, com as Aham. coisas mesmo que eu tinha. Né? E aí tá, aquele tanto de gente para almoçar lá em casa, e aquela bela da mesa de frios. Copiei tudinhos, que eu escrevi tudo. E aí tá, aí um amigo muito engraçado, muito legal, um amicíssimo nosso, marido de uma grande amiga minha, hoje a Bia Prata, ele gerou. Aí eu servi, né, os frios lá, aquela mesa estava linda. E aí depois, tá bom, agora você servir a sobremesa. Esse amigo falou: ai, você serviu os frios e os quentes? Eu falei: quente? Como assim quente? Depois de toda aquela Era um fartura. almoço. Ele falou assim: tá, agora você já serviu os frios e o quente. Eu falei: quente? Mas que quente? E assim, Então eu só fiz mesa de frios, mas eu tenho 10 mil histórias engraçadas. Outra vez eu fiz a feijoada, não tinha um arroz, hã, aí só fiz a feijoada. Na hora de servir a feijoada, cadê o arroz? O arroz? E com o mesmo precisava amigo, de e com o arroz. mesmo amigo. Uai, cadê o arroz, Liliane? Eu falei: arroz? Uai, mas arroz na feijoada? Qual para a cozinha para fazer o arroz? Não, muita história boa. E aí, antes da gastronomia, teve a moda. Ai, Você não, passou um não, pouquinho por aí, você aqui, teve né? Porque isso foi loja. lá. Hã. Depois eu separei, aí voltei para Goiânia. Aí no que eu voltei para Goiânia, de cara, né, tinha que fazer alguma coisa, Sim, né? sim. Aí falei para minha mãe, vou abrir uma loja. Ela falou: como assim, menina, vai abrir uma loja? Eu falei: vou abrir uma loja de roupa, né? E a minha mãe vendia roupa em casa. Hã. Então ela tinha as clientes dela, que era bem bacana, não sei o quê, e vendia roupa em casa. Aí eu falei: eu ia para São Paulo com ela também, para comprar Uhum. roupa, para sair, e, e aí é para shopping e tudo. Então a gente ia para restaurante. Eu falei: não, vou abrir a loja, chega de estar em casa. Aí ela falou: mas você vai? Eu falei: vou abrir, mãe, vou abrir uma loja. Você empresta o dinheiro que eu abro a loja. Porque eu não tinha Me nada, tinha financia. separado sem nada. Com a mão na frente e outra atrás. E aí, nova, né? Nunca tinha trabalhado na Sim. vida. E Nunca aí tinha a moda trabalhado, nem traz um senso de nunca tinha entrado num estética. banco na vida. A moda traz É, uma preocupação mais com a estética, e o seu trabalho tem uma estética muito bonita. Eu falo que é, a gente sabe que um buffet é seu, até pela forma como as coisas são como é colocadas, a apresentado. apresentação. Você faz uma ligação, assim, com o que você viu na moda? Ou Muito, é uma coisa que muito. inata, assim, você Não, é sempre já. nada, porque lá em Barretos, quando eu já nem mexia com moda nem nada, eu já fazia isso. Uhum. Eu gostava de toda semana que eu ia fazer meus almoços, eu mudava até as louças. Uma Aham. era churrasco, eu usava tudo de madeira. Era um almoço mais fino, um filé, alguma coisa assim, eu colocava tudo na prataria. Era uma coisa mais descontraída, eu usava a feijoada, eu usei uma cerâmica marajoara que eu trouxe do Pará, de Uhum. Belém, que tem uma história muito boa também, essa história dessa cerâmica marajoara que eu trouxe no avião. Não sei nem como trouxe aquele jogo Não, então imenso. conta, essa história é boa, Ah, não, mas conta. essa Ah, não é bom, é não, boa, essa mas não deu é boa muita para briga com o marido, essa não dá para não, contar. então deixa. Ela é boa porque eu trouxe um choco de feijoada imenso de lá e só deu briga, mais nada. Mas então eu gostava dessa decoração.
enfim, eu gostava de estar arrumando essas mesas, né? E comecei assim, porque eu fui fazer. Aí eu tinha loja, aí eu abri essa loja, que chamava Encontro Natural, Hum. que foi muito legal, foi muito bacana, era super bem frequentada, com todos os amigos, com tudo, uma época boa, bacana. E nessa época eu frequentava Belo Horizonte, Rio e São Paulo, Uhum. né, comprando as coisas. Então, outra coisa que me deu muita visão também foi essas viagens, porque ficava em hotéis Uhum. bons, que tinham novidades. Então, eu lembro que essa mesa de frios, me veio uma ideia de mesa de frios, além da mesa de frios do Dinhos. Eu fiquei hospedada no hotel em Belo Horizonte uma vez e fui num evento em Belo Horizonte que tinha uma bela de uma mesa de frios. E toda decorada, toda arrumada. E aquilo me chamava muita atenção. E eu fotografava, chegava aqui, não que eu copiasse, né, porque eu não tinha a mesma Sim, era uma coisa de lá, inspiração. mas era uma inspiração. E eu comecei fazendo mesa de frios aqui, os primeiros eventos. E aí eu cheguei, logo foi meu aniversário. Aí fiz também uma mesa de frios em casa, mas aí tinha o prato quente. Aí eu não esqueci do prato quente. E uma outra ocasião também fiz um aniversário, isso eu já separada, mas já mexendo com moda. Uhum. Né? Fiz um aniversário na casa da minha mãe, que eu peguei os richôs da família inteira e fiz uma mesa de massa. Essa mesa de massa foi uma inspiração de Barretos, uma amiga minha da Cleide, que fazia essas mesas de massa lindas lá. E aí eu falei, vou fazer no meu aniversário. Ninguém aqui em Goiânia nunca fez, não conhece. Né? Então, peguei os richôs da família que ninguém nunca nem tinha usado, né? Porque eu nem usava richô. Uhum. Eu não usava. Sim. Para que tinha aquele richô? Acho que ganhava de presente de casamento e E ficava ficava lá. guardado. A gente ganhava samovar, richô, e ninguém Aparelho de usava. fundir. É. Aparelho de fundir, a gente ganhava essas coisas. Não usava. Eu Sim. peguei os aparelhos de fundir da família inteira, fui na casa de cada um e pegando os richôs e fiz uma mesa de massa. E os queijos que eu usava, eu usei camembert, eu usei queijo brie. E o camembert tem um cheiro forte. Uhum. O gorgonzola, Sim. quando alguém chegou na cozinha que me viu derretendo aquele gorgonzola para fazer o molho branco, não, mas esse queijo está estragado. Eu falei, não, gente, não está estragado, o queijo é assim, entendeu? Sim. Então, aí chamei para o jantar, todo mundo estava na casa da minha mãe, na varanda, lá assim, no jardim, e chamei para a sala de jantar dela. Aí tinha os richôs todos acesos, com fogo embaixo, com os molhos, com as massas. Aí ninguém nunca tinha visto aquilo. Todo mundo, nossa, ai, vai pegar fogo, não vai não? Nossa, vai quebrar a mesa de vidro, que era uma mesa de vidro que a mamãe tinha na sala de jantar dela. Mas então foi assim que eu comecei. Né? Foi fazendo esses eventos em casa, foi acontecendo, E aí, todo mundo quando que isso adorava. virou uma oportunidade de negócio? Quando foi que você pensou assim, mas eu Então, posso foi fazer através de um isso? desses eventos que minha tia, porque eu fazia para as amigas. Uma chamava, outra chamava, outra chamava. Vem aqui arrumar minha mesa, vem aqui fazer isso para mim. E eu decorava com a própria coisa, com o material delas. Aí, tia Lúcia Lobo me chamou para fazer um chá das 5 na casa dela. Ela tinha muita amiga, ela tem até hoje. Então, eram umas 100 mulheres, de 80 a 100 mulheres por aí, eu penso, porque era muita gente. Aí eu falei, tá bom, vou fazer o chá. Nisso eu tinha loja. Aí fui fazer o chá para ela. Mas um chá que eu fiz até os petit fours. Só que eu fiquei 3 dias trabalhando. Lembra as tortas frias de pão de forma? Sim. Então, tinha aquelas tortas frias de pão de forma, panqueca. Aí eu inventei uma panqueca, aquelas panquecas que fazia fininha a massa e fazia aquele bolo de panqueca. Sim. Eu lembro o cardápio. Olha só, eu lembro o cardápio desse primeiro evento que eu fiz. Não vou chamar de evento, mas foi um chá, né? Sim. Mas que eu fiquei 3 dias, eu e a funcionária da minha tia, a Lucy. Lembro até o nome da funcionária. Aí fizemos. Aí eu fiz assim, primeiro eu fiz uma mesa de sucos, maravilhosa, com um monte de fruta. Peguei a prataria, o samovar. Outra marca sua. Das tias, da avó, da mãe. Fui na casa de todo mundo pegar a prataria. Aí eu fiz uma mesa em L, no salão de festa dela, assim. Então, começava com os sucos, com as frutas. Depois, os chás eram numa última mesa, que tinha os chás e os petit fours. Eu fiz até os petit fours. E tinha as tortas frias, as tortas quentes. Aí fiz torta de frango, torta de camarão, torta de palmito.
essas tortas frias. Ficou lindo. E decorei com a toalha dela. Eu peguei uma toalha de um, de outro, aquelas Ilha da Madeira. Misturei Ilha da Madeira com renda branca, com bordado, com linho. Mas ficou lindo. E eu mesmo peguei as jarras e pus flores dentro. Então, ficou uma coisa que todo mundo chegou, uau, como assim? Falei, não precisa nem pedir. Não precisa nem pedir, porque eu não faço mais. Tem 3 dias que eu estou aqui trabalhando, estou morta de cansada e não faço mais para ninguém. Aí a tia Lúcia da Giru falou assim, imagina, menina, fala isso não. Eu falei, eu vou falar assim, porque eu deixei minha loja lá 3 dias e sem vender. E aqui morrendo de trabalhar. Não, vou fazer mais não. Eu acho que essa é a resposta da minha pergunta, né? Então, por que eu vendia lá e não vendo aqui? Aí, então, nossa, todo mundo ficou de boca aberta com a mesa daquela, porque ninguém tinha visto aquilo, né? Mesa de café, de chá, assim, desse jeito. Aí ela falou, larga de ser boba, cochichou comigo. Fala que você faz sim, só que você vai cobrar, boba. Aí veio a Maria Carmen Carneiro, super conhecida, uma grande amiga, perguntou assim, Liliane, final do mês é o meu aniversário, você faz para mim? Eu falei, faço, mas agora eu vou cobrar. Ela falou, não, mas eu quero então, eu quero. Vai ser meu aniversário, então pode cobrar que eu quero. Aí, nesses primeiros desafios, você não tinha equipe? Não, menina, eu fiquei muitos anos só eu fazendo sozinha. Pois é, porque eu dei uma pesquisada que você comprava, cozinhava. A equipe não sabia nem o que era isso. Você comprava, cozinhava, entregava. Não, mas eu fiquei muitos anos fazendo dessa maneira. Fiquei muito tempo. Eu carregava carro, fazia. Se precisasse, eu lavava até os pratos. Entendeu? Nas minhas amigas, eu lembro que todo mundo ficava morrendo de dó de mim, elas lá na festa e querendo que eu fosse tomar champanhe com elas. Não, eu fazendo as coisas. E só fazia para amiga, né? Então, sempre estava lá com todo mundo. Mas aí começou dessa maneira, menina. Eu comecei a cobrar, eu cobrava em dólar. Eu cobrava $100. Podia ficar lá uma semana fazendo coisa, mas aí sim, eu cobrava... Eu lembro direitinho, eu cobrava $100 para fazer o dia, e tinha acabado de abrir o Carrefour. Tinha aberto o Carrefour, que já não tinha muito recurso de comprar as coisas, né? E aí, nessa primeira festa, nessa primeira encomenda que eu tive dessa amiga, essa minha tia, nós fomos no Flamboyant comprar um livro de receita. Que eu falei, olha, da onde? E esse livro me ensinou demais, porque eu li demais esse livro, e tinha vários formatos de festa. Então, eu acho que eu aprendi muito nessa pesquisa. E com esse livro também, que foi uma coisa que me ensinou muito, além das experiências, né, anteriores. Sim. E ensinava como fazer a mesa de queijos e vinhos, que foi essa primeira mesa que eu fiz para Maria Carmen, esse primeiro pago de $100. Eu fiz uma mesa de queijos e vinhos, mas com tudo da casa dela. Aí, abria os armários dela, pegava as coisas que estavam entulhadas, pegava forro, trazendo pegava a tudo. personalidade dela, né? Aí, pegava uma cesta, umas garrafas de vinho. Eu acabava, decorava aquela mesa toda. E eu ia para a cozinha com a funcionária dela, porque eu nem tinha. Sim. Né? E as funcionárias me ajudavam, mas eu picava o frango. Picava o frango, cozinhava o frango, desfiava o frango, fazia tudo. E quando se fosse foi frango, se fosse camarão, o que fosse. Você fazia tudo. Quando foi que você falou assim, não, é isso, agora eu vou trabalhar com gastronomia, eu preciso ter uma equipe, que o negócio ficou institucionalizado? Não, foi tipo assim, as clientes foram pedindo. Não foi nem eu que fui falando, eu preciso, ou eu vou de agora em diante fazer. Não, surgiu a necessidade naturalmente, porque... Aí tinha uma outra amiga, Maria Alice, que encomendava coisa demais. Foram todas as minhas amigas que me encomendavam coisa demais. Entendeu? Todo aniversário, toda festa, elas me chamavam para fazer. Eu continuava cobrando $100. E não tinha garçom, era eu e mais nada. Né? Aí tive uma outra primeira festa que eu fiz, que eu fui comprar os 100 pratos, meus primeiros 100 pratos. No Seu Anis, lá em Campinas, que a minha mãe falou, não, agora você vai precisar. Né? Porque é uma festa maior, era um casamento, que eu tive que comprar um fogão
e os 100 pratos, os 100 primeiros pratos. Copo eu ainda alugava. Por quê? Da necessidade. Porque a cliente não era daqui, Tá. era de fora. Uhum. Né? E aí ela me encomendou. Esse foi um milagre que uma hora eu vou contar esse milagre, dessa minha cliente de Belém, que esse realmente foi um milagre, mas isso é uma outra história para depois. E aí eu fiz essa primeira festa, que foi esse casamento, que eu comprei o meu primeiro fogão, que eu comprei os meus primeiros pratos, fui com a minha mãe de seu Anis, lá em Campinas, e houve essa necessidade de contratar garçons, Uhum. porque como a cliente não era daqui, ela não sabia onde buscar isso, né? Aí eu fiz para ela. Aí nasce Aí as o clientes buffet. mesmo que me... Ah, não, mas eu quero com garçom. Entendeu? Não quero ir atrás do garçom. Ah, não, mas eu quero com prato e copo e talher. Sim. Entendeu? Elas mesmas foram me pedindo isso. E aí eu tive a necessidade de ir fazendo, oferecendo esse serviço, Sim. né? Além de só a comida e a decoração da mesa. Aí hoje você tem uma equipe grande. Não, hoje, graças a Deus, super estruturada, super estruturada. E A gente quando faz foi que você conseguiu festas. fazer o desmame, por exemplo? Porque você Hum, fazia tudo. Então agora tem uma cozinha ali, às vezes você tem mais de um evento por dia, não tem? É comum que isso muitos aconteça. eventos. Não, eu já fiz 13 eventos, 14 eventos por E dia. Uma essa, loucura. como que você trabalhou isso para se desprender de que alguém está fazendo alguma coisa ali que você Tive não uma pessoa está? na minha vida que foi super importante nessa fase, que me ensinou demais isso, entendeu? Eu tinha um namorado que me ensinou e que foi super importante a me ensinar a profissionalizar o buffet, né? Porque aí ele fez eu comprar o primeiro fax, eu não passava orçamento. Ele falou: você tem que ter, você tem que passar por escrito, você tem que fazer. Então ele foi importante nisso, Aham. sabe? Foi uma pessoa que assim, eu agradeço muito a Deus que me pegou numa outra segunda fase da segunda separação. Uhum. Aí já veio a segunda separação, que aí eu comecei, foi quando eu separei da segunda vez que eu comecei o buffet, na realidade. Né? E tinha esse namorado que me ajudou muito. Ele te trouxe a Nesse, metodologia, ele né? me trouxe, porque ele era muito técnico, entendeu? E ele sabia organizar muitas coisas. Uhum. Então, ele organizou minha vida para isso. Falou, não, você vai passar, você não pode desse jeito mais. Você tem que passar por escrito, você tem que passar a sua proposta por escrito. Então, ele fez o primeiro orçamento e fez eu passar por fax. Aí, até a Nair, que era minha tia, na época, casada com o tio meu, Nair Xavier Lobo, que era deputada em Brasília, e eu fiz muito evento para ela lá em Brasília. Eu saía daqui com o carro cheio de coisa, fazia as festas para ela lá, voltava. Quando eu passei, o primeiro orçamento meu por escrito foi para ela. Quando ela recebeu, ela falou, mas como assim? Você está chique desse tanto? Que bom, que não sei o quê. Que ela me deu muita força também, é outra que eu agradeço muito de ter tido. Né? Então, tem pessoas que foram chaves na minha vida para isso também. Eu falo que foi o apoio da família, as amizades, Sim, sim. entendeu? Isso foi primordial para mim nessa fase. Porque pela força dos amigos, da família, nossa, eu agradeço muito. Fico até emocionada de lembrar que a Nair não está aqui entre a gente mais. Mas eu acredito muito que quando as Né? coisas são para acontecer, o caminho se constrói, né? Aí Vem ao nosso então, encontro. tem história boa demais, mas justamente com amigas. Tem várias histórias com amigas minhas que me deram força, que contratavam festa comigo, e muito engraçadas as histórias. Muito. Hoje a gente acha engraçado, né? Sim, mas era Não, na perrengue. época, era perrengue, mas perrengue mesmo. Porque eu fazia tudo sozinha, né? Carregava, levava. E depois do material, eu que filho carregava pequeno. material. Não, as meninas dormiam comigo dentro do carro, dormiam na minha perna aqui, dormia dentro do carro na festa. Aprenderam, né? Foi uma Logicamente escola. que no estacionamento da casa da minha cliente, seguro, tudo fechado, Sim, mas elas sim. ficavam dormindo dentro do carro, não tinha Sim. com quem deixar, não tinha, nem funcionária tinha. Eu tenho uma curiosidade logística, Que- porque assim, quando a gente fala de alimento, eu acho uma coisa muito delicada, porque o que vai comprar, como vai cozinhar, o risco de uma bactéria, de causar um problema. E aí você tem a sua marca, que leva o seu nome, a sua cozinha, mas você faz eventos, igual você falou, já chegou a fazer 13 eventos num Não, dia. esse ano a gente fez o MotoGP.
Eram 3.000 pessoas todos os dias. Café da manhã, brunch, almoço, É. sobremesa, e até começava A, 8 da manhã, e isso tudo em 20 dias. a 89, a Rádio Rock, que é a emissora Entendeu? irmã da Alfa, do Aham, nosso grupo, a rádio que comprou os direitos aham. de cobertura do Ai, MotoGP. que E bacana. aí, assim, a gente teve muito feedback. O que as pessoas falavam muito era do camarote, era Era, muito. não, todo mundo queria comer lá. Eu falei, gente, não vai dar, entendeu? Os outros compram outros camarotes, mas vem todo mundo querer comer aqui? Sim, Como sim. assim? Aí no final da reunião com o pessoal todo MotoGP, que até vou atendê-los agora esse final de semana, eu venho vou para São Paulo a semana que vem e volto só para atendê-los. E que já estão olhando já orçamentos e tudo. E eles queriam todos comer lá no camarote, É. lá no grid. Ninguém. Eu falei, ó, não dá, gente. Todo mundo compra o outro, mas vem comer aqui? Não, e é Como impressionante assim? como, assim, eu acho bárbaro isso em você, é uma coisa que eu Uhum. admiro muito, que é você tem o reconhecimento aqui e você tem o reconhecimento de fora. Porque, às vezes, É. o santo de casa não faz milagre, Ah, mas, não, assim, mas você é reconhecida aqui e as é, pessoas que vêm de fora, que vêm para um evento aqui, nunca vi isso. Isso é uma marca bem interessante, acho que tem assim, uma é, identidade ali. Acho que desse é, começo que eu pegava muitas coisas das próprias clientes para poder decorar uma mesa, sim. para poder dar meu toque. Até eu tenho minha gerente lá que fala que às vezes eu deixo uma festa e falo, Ih, não, mas não dá. Ela falou, você tem que dar seu toque, não adianta. Se você não for e não der o seu toque, não dá, não Falta resolve. alguma coisa. Falta alguma Sim, coisa. A sim. gente daí percebe, né? Porque que é que você tem um cuidado É. e um Não, esse capricho naquela cuidado, assim, eu me lembro apresentação. que quando eu fui fazer o orçamento com você, teve algo que você me ofereceu e falou assim: olha, se você quiser, mas se você não quiser, vai estar lá, porque essa é a minha marca. Então, Ah, é a coisa sua boa. assinatura. Mas a minha É. dúvida é, quando a Aham. gente fala da gastronomia, ter um restaurante, uma cozinha ali profissional, requer uma série de cuidados e tudo mais. E aí você tem vários eventos feitos em uma cozinha que não é sua, né? Então, num espaço que Uhum. ali a A gente noiva. produz Como é que quase você tudo no consegue? buffet. A produção é toda feita no buffet. Uhum. A finalização é feita no espaço, Tá. entendeu? Então, acho que eu sou o único buffet de Goiânia que faz essa finalização, só finalização no espaço. Acho que os outros, eles vão para aquela cozinha de manhã e fazem tudo lá. Uhum. E usam a cozinha do espaço. Eu não uso a cozinha do espaço só mesmo para finalizar o meu produto, mas ele vai todo embalado a vácuo, ele vai todo refrigerado, ele vai, a gente tem esse cuidado todo, né? Então a gente fez aí agora esse e a gente tem um acompanhamento Uhum. de nutricionista lá, a gente tem uma empresa que toma conta disso, que acompanha os eventos, que vai até o evento, mede temperatura, tira amostras. Entendeu? Não são todos, porque os eventos menores a gente não precisa disso, porque é uma quantidade feita ali praticamente no dia. Uhum. Então, produz-se tudo no buffet no dia, igual hoje eu tenho 2 eventos na terça, vai produzir tudo no buffet um dia antes e no dia, e depois vai sair tipo 3 horas da tarde, Tá. com essa comida pré-preparada. Chega lá no evento, só montagem, E esse dia a dia no entendeu? buffet, você está totalmente envolvida? No buffet lá, É. totalmente envolvida, eles não fazem nada sem mim. Eu falo, gente, não dá para vocês fazerem desse jeito. O dia que eu falto aqui, como é que vocês vão fazer? Não tem, porque eles são muito dependentes de mim, Sim. Mas entendeu? delegar é uma coisa difícil para você? Não, Não. não é que é delegar, mas é porque É às o vezes eles amor, ficam né? Também pelo que perdidos, você faz. porque eu sou hiper exigente. Então, eles meio que ficam inseguros de Uhum. fazer totalmente sozinhos, Sim, sim. sabe? Eu deixo, mas não deixo muito. Eu sou muito atenta na separação do material, que eu separo todos. Se agora eu recebi a foto de um material separado para a festa de terça-feira. Acabei de receber ali na recepção, eu estava recebendo a foto. É. Já mandei desmanchar tudo. Falei, não, não é isso. Entendeu? Pode tirar as bases, pode tirar as bandejas de baixo, pode tirar, eu quero usar só a prata e a cerâmica, você usa isso, tem todo esse cuidado. Meu chefe foi lá e separou e me mandou a foto. Mas eu já bati o olho, já vi, já mandei para ele a foto da mesa que vai ser colocada a alimentação, a Uhum. comida. E falei, não, não é isso que eu quero uma apresentação mais limpa. Não precisa desse tanto de peça, de misturar esse tanto de coisa. Né? Então, acho que essa percepção quem tem sou eu. Sim, Né? Eu acho sim. que eu posso ensinar e alguém, um ou outro, ter alguma coisa, mas eu sou cuidadosa nessa parte.
inclusive na apresentação da comida também, dos Uhum. pratos. Sim. Todo prato eu preciso de ver finalizado. E eu preciso de conferir, um por um. Então, ali no Eu não evento, deixo. você tá com 1000 coisas na cabeça, mas finalizou um prato, Eu preciso de ver você vai todos. ver Eu tudo. olho antes, eu aprovo e falo, não, está faltando isso, está faltando aquilo, todo prato tem que ter uma finalização. Até na hora de finalizar as mesas de frios, eu vou lá, dou um toque e o prato muda completamente na mesma hora. Eu estava fazendo isso agora sábado, foi um noivado. Aí eu Uhum. passei pela cozinha, eles estavam finalizando um prato, eu estava lá fora fazendo outras coisas. Aí passei, olhei aquela bandeja sem nada e uma vasilha dentro, que era um prato que eu tinha separado uma bandeja de prata, uma de vidro por cima. E embaixo estava sem nada, sem nada. Daí eu passei, peguei uns galinhos na casa da cliente, lógico. Uns galinhos de uma jabuticabeira que estava lá, que a gente faz muito isso, viu, meus clientes? Eu roubo umas florzinhas aí de suas casas de vez em quando. E aí peguei uns galhos e coloquei em volta da bandeja. Aí até a funcionária dessa minha cliente que passou e viu eu fazendo isso na hora, porque elas ficam interessadas, porque é quase que um curso Sim, ali sim. para elas, né, essas montagens nossas de mesa de frios. É praticamente para as funcionárias da casa que estão ali acompanhando, é quase que um curso, né, que elas têm ali ao vivo. Aí ela falou: Nossa, de repente a senhora mudou tão rápido o prato, olha a diferença que fez, entendeu? Então, É o toque. um detalhezinho mínimo, É. né? Então, eu sou super exigente com os detalhes E o que que não pode da faltar apresentação. num serviço seu? O que que não pode faltar? Você fala, essa é a minha marca, assim. Eu vejo várias marcas ali Não, como sim, não, eu não tenho consumidora. uma só marca que não possa faltar, entendeu? Eu acho assim, uma mesa de frios bem montada, eu acho que é Uhum. uma coisa que faz falta no evento, porque é a base para todo o evento, é a Sim, sustentação do sim. evento. Né? Você chega no É o evento, cartão de visita, né? você tem aquela mesa bonita, gostosa ali, e eu faço questão de fazer comida e pratos que a pessoa olhe e dá vontade de comer, entendeu? Porque às vezes eu vou em algumas festas, alguns buffets, pode ser aqui, em outro lugar, que eu olho o prato ali, eu não tenho vontade de comer, Sim, sabe? Não me dá aquela vontade de sim. comer. Então, eu acho que você tem que olhar e tem que ter vontade de Uhum, comer. E uhum. também na hora que você comer, você tem que ser gostoso. Então, a minha comida é bem temperada. A hora que fala assim, não, não pode pôr sal, porque daí, não sei o quê, não, não, porque hoje não está usando mais sal, não está usando mais isso, não usando. Pode não estar usando o que for, mas eu gosto daquele meu Uhum, tempero. Que eu gosto muito dessa parte minha da regionalidade, uhum. que eu trabalho muito nas minhas festas, Sim. trabalho muito, porque é a minha base, né, da minha mãe, do meu pai, da Uhum. família do meu pai, da família da minha É a comida mãe. É a afetiva, né? comida afetiva, É. que tem um tempero, que tem o sal, a pimenta do reino, o vinagre ali, que tem o limão e que tem esse tempero todo. Então, até enche a boca d'água, porque Dá você fome. quer comer um lombo, um pernil bem temperado, que a minha mãe recheava esse pernil com pimentão, com azeitona, com Hum. cebola. Eu faço igualzinho ela fazia. Entendeu? Eu faço o lombo recheado que a minha Coraci fazia lá em casa, da minha mãe, com lombo com abacaxi. Amo fazer. Que a gente saía domingo do country, ia para os almoços lá em casa ou na minha avó, tinha lombo recheado com abacaxi. Olha que coisa gostosa. Então, eu Delícia. faço isso até hoje. Faço o pernil, o lombo. Então, eu gosto muito dessa comida que eu aprendi, que eu vi na minha infância e que a gente comeu. Sim. O frango com piqui, pamonha de panela, que é famoso, que eu Sim, só é. faço. Meus almoços de domingo são todos só frango de pamonha. Frango ao molho com pamonha de panela e piqui. Então, eu gosto muito dessa parte. Agora, o que não pode faltar mesmo, eu acho que É o seu toque. é, É o seu é, toque. e um serviço, né, É. também, que também você tem que ter maior cuidado, que é a nossa maior dificuldade, né, de ter um bom serviço para isso. Então, eu sou muito detalhista e cuidadosa com o serviço, com a roupa do garçom, com o cabelo, com a Uhum. barba, com a maneira dele servir, com a maneira dele falar com os clientes, que eu ensino muito, que eu tenho maior cuidado
em pedir, fazer reuniões com eles e falar, ó, tem que ser assim, assim, assim. Praticamente quase todos os eventos, quando dá tempo, né? Quando sobra um tempinho, eu converso com todos eles É e aquilo que ninguém tento. vê, mas está ali, Mas né? está Está ali que eu tenho, presente, sempre sim, tento sim. conversar com eles e falar a maneira de se portar com os convidados, com os clientes, entendeu? Então a gente tem aí esse cuidado todo com tudo isso. Eu sabia que a nossa entrevista tem muito. Eu acho que eu vou ter que te trazer de novo, porque assim, eu tenho mil coisas aqui que eu queria Eu falar. precisava era de ter a oportunidade de contar as histórias Vamos, maravilhosas que vamos eu tenho, gente. repetir. Eu tenho, a hora que a gente começa a lembrar Queria dar as histórias, uma eu tenho umas guinadinha amigas que aqui começam a lembrar das para a gente histórias. falar um pouco assim de negócio, né? Porque a gente, Aham. o Ela Move é um programa do empreendedorismo, a gente reconhecer mulheres. E você traz uma coisa muito interessante, porque você é uma mulher bem-sucedida, mãe de duas mulheres muito Eu bem-sucedidas tenho 4 filhos, também. né? Também. Além dos 2 primeiros, Tem, sim, mas as tem mais as meninas duas, porque elas, né, estão aqui estão comigo, aí em trabalham aqui com a gente. evidência e tudo. Em algum momento você se preocupou de ter algum atrito ou de o negócio misturar com a família e de repente ou o negócio não ir tão. Se bem que eu acredito que elas tenham a vertente delas ali de forma separada, mas vocês estão ali, juntas. Não, Você na teve alguma realidade, preocupação em aquilo tudo relação a ali, isso? não, de ter algum atrito com elas, Tipo, o a gente negócio atrapalhar a família ou a família atrapalhar o nada, negócio? zero, zero, porque elas foram criadas ali comigo com isso. E a Vero, eu abri a Vero Festas para elas, na Uhum. realidade, né? Que daí eu olhei aqui, elas estavam, a Cristal ainda estava formando, não tinha formado ainda quando eu abri a Vero. Tana tinha acabado de chegar da gastronomia, tinha acabado de casar. Uhum. Aliás, eu estava abrindo a Vero Festa quando a Tana veio com a surpresa que ia casar. Eu estava abrindo a Vero Festas. E a Tana fazia gastronomia em São Paulo e tinha acabado de chegar da França, porque ela fez gastronomia na França Uhum. também. De São Paulo, da Embi Morumbi, ela foi para o Paul Bocuse, lá em Paris, lá na França, em Lyon. E aí ela tinha acabado de chegar. E a Cristal fazia arquitetura Uhum. aqui, né? E aí a Tana voltou e a gente tinha uma sala no buffet, que eu tinha uma mesa de madeira comprida, grande, que ficavam nós 3 ali. E eu as trouxe para mim, né? Uhum. Porque a vida inteira elas me acompanharam em Sim. tudo. E eu tive uma loja, a decoração surgiu porque eu tinha uma loja de flores, a de Terra Flores. Tá. Ah, tá. E nessa loja de decoração, elas me acompanhavam muito. A Cristal abria as flores, aquelas flores importadas, Uhum. que eu comecei a importar, fui a primeira pessoa a importar aquelas flores da Colômbia, as colombianas gigantes. Então, eu Sim. trabalhava muito com aquelas flores. E a Cristal pequenininha abria aquelas flores, Dia das Mães, Dia dos Namorados e tudo. Então, eu tinha ainda o buffet e essa loja para tomar conta, né? Então, essa decoração que elas aprenderam veio muito daí dessa loja, Uhum. né? Então, eu fazia o buffet e fazia a decoração, como eu te falei. E teve uma certa época que eu tive que fechar a loja, por problemas familiares, que a minha mãe faleceu, ela Uhum. precisava dos meus cuidados, não tinha como eu fazer ali com as meninas pequenas, com a minha mãe no hospital. Logicamente que a família dava um apoio, mas eu que tomava frente de tudo. Uhum. Então eu falei, vou fechar a loja. Fechar a loja, assim, cheguei na loja, minha mãe teve um problema no hospital, falei, mandei meu motorista fechar a loja. Eu não estava com cabeça nem para Sim. estar na loja. Falei, Flávio, fecha a loja. Pode fechar que agora acabou a loja. Não... Como assim, Guilherme? Eu falei, fecha a loja. Fecha tudo e pronto, acabou. Pode fechar. Nem tentei vender, não fiz nada, fechei, da noite para o dia. E levei Uhum. as coisas todas da loja para o buffet. E nisso, minhas clientes, que já estavam contratadas para fazer uma festa, uma decoraçãozinha pequena, uma coisa, eu tinha que fazer o buffet e a decoração. Uhum. E a Cristal, pequena, me ajudava a fazer os arranjos. Porque eu fazia, além do buffet, da comida, de tudo, carregar, eu fazia decoração, eu fazia os arranjos de flores. Na loja eu tinha florista, mas como eu fechei a loja, dispensei os floristas, Sim. né? E aí fui eu fazer. E aí, mas tinha ainda o Eurípides, um florista que eu tinha na loja, que ainda continuou indo para o buffet e fazendo lá. Continuamos
a cumprir os compromissos que eu já tinha da loja, do buffet e da decoração. E aí, as 3 trabalhando juntas, ali, trabalhando assim, elas ali comigo, ajudando, e depois deu um buffet de massa para elas fazerem, porque queria dinheiro. Queria fazer alguma coisa, vai ter que trabalhar, entendeu? Se trabalhar, vai ter seu dinheiro. E nunca foi fácil para elas, eu nunca Sim. dei nada de mão beijada para elas. Sempre elas tiveram uma criação muito rígida, porque eu criei sozinha. Sim, Né? Então, eu ser sozinha, criando 2 filhas, Responsabilidade. responsabilidade, eu não podia fazer qualquer coisa. Né? Eu mesma me cobrava muito, né, pela criação delas. Mas, graças a Deus, deu certo. E elas 2 foram estudar fora, né? Acho que isso foi muito importante para todas as 2, que a Cristal depois foi para Milão fazer um curso lá de especialização. A Ana foi para São Paulo fazer a faculdade lá. Então, isso tudo acho que ajudou muito a todas nós 3. Mas aí a parte da gente brigar, não é brigar, Sim. de nada, porque quem abriu a Vero ali, eu abri Sim. e falei assim, eu vou dar um tempo para mim agora. A Tana fica na parte da gastronomia, atende os clientes, porque a gente estava muito apertado naquela sala. E eu tinha um galpão perto do buffet, que eu entrei lá um dia, falei, nossa, eu tenho esse tanto de coisa, o que eu vou fazer com isso? Aí me veio, eu falei, pronto, já sei o que eu vou fazer, vou abrir uma loja. Porque eu vou alugar essas coisas, que eu tenho coisa demais. Sim. Porque eu invisto muito no buffet. Então, tinha um galpão gigante de coisa, já naquela época. E aí, falei, vou ter que abrir uma loja. Mas eu aí pensei, falei, gente, não vou ter que abrir uma loja mais ou menos. Se eu abrir, eu vou abrir uma melhor do que qualquer uma dentro de Goiânia. A loja. A loja. Né? Então, eu sou muito rápida. Se eu resolvo fazer alguma coisa, tem que ser para ontem. Não deixo para amanhã, não. Eu vi o jeito que você fechou a loja. Não, fechei com o telefone. Não, e a hora que eu quero, eu falo, gente, vocês me conhecem? Eu quero para ontem. Eu pedi outro dia um orçamento para o arquiteto, para um construtor, para fazer um negócio para mim lá em Aruanã. Aí, depois de uma semana, ele pegou e me ligou, Liliane, pode passar no orçamento? Eu falei, meu filho, eu já estou construindo já. Você acha que eu vou esperar? Terei uma semana para você me passar o orçamento? Espera de jeito nenhum, eu já estou construindo. Então, o meu é para ontem. Eu quero um negócio é para agora, é para resolver. Entendeu? Não sou de ficar deixando nada para depois. Porque eu falo que eu deixo para depois, fica para depois. Sim. Né? Então, esse termo eu falo muito lá. Vocês não deixam nada para depois, porque fica para depois. E aí, eu falei, vou abrir a loja. Vou pôr a Tana para atender a parte do buffet, da gastronomia, já que ela tinha feito gastronomia, e a Cristal atende a parte de decoração, que ela adora. Sim. E quando ela foi fazer arquitetura, eu falei, minha filha, aí, o que você vai fazer? O que você vai querer fazer? Eu vou fazer festa. Eu falei, como? Fazer festa? Lógico que não vai. Ela falou, eu vou fazer festa. Eu falei, não vai. Você não sabe o tanto que eu sofro, o tanto que a gente sofre com esse negócio de festa, o tanto que dá trabalho, não vai de jeito nenhum, você vai fazer casa. Ela falou, não vou fazer festa. Ela foi bem categórica também, ela é muito eu. Ela é muito, sabe, bem decidida. O que quer, decidida. Não, eu vou fazer festa. Vou fazer decoração de festa. Falei, não é possível. Não, minha filha, não vai não. Se a gente trabalha cedo, à tarde, à noite, madrugada, você não vai fazer de jeito nenhum. Ela falou, não, eu quero é isso. Eu falei, tá bom. Aí abri a Vero, já com uma sala para a Tana, para atender a gastronomia, uma sala para Cristal, para atender a parte de decoração. Já passei meus clientes para ela. Cristal pequenininha, gente, ela tinha 16 anos. Nossa, menina. 16 anos, ela estava formando ainda. Quando eu abri a Vera, ela nem tinha terminado de formar. Elas formaram muito cedo. Né? Aí, elas formaram muito cedo. Apesar de não poderem entrar, a gente já deu um jeitinho ali, elas entraram na faculdade. Eu falei que não posso nem falar isso. Mas fizeram direitinho as faculdades. E aí, elas formaram cedo e começaram, já trabalhavam comigo. Sim. É uma junção de talentos, né? Não é uma oportunidade já que está aqui, vai fazer. Elas são então, eu fico talentosas. muito na parte de administração da Vero e olho a parte do material, dos galpões, implico demais com elas, porque compro demais. E aí eu olho tudo lá na hora, porque elas não têm o tempo. Né? Elas ficam ali envolvidas e no atendimento do cliente. E elas atendem 24 horas por dia, se deixar. Porque se elas não estão atendendo ali presencial, elas estão atendendo online.
Sim. Inclusive, quando a gente viaja, a Tana estava vindo viajar agora há pouco, estava lá, online, eu falando com ela atendendo online, ela viajando, ela no computador fazendo, entrou dentro do carro, ela vai fazendo projeto. E elas fazem isso, trabalham muito. Assim como eu também trabalhei demais, a gente trabalha até hoje. Né? Então, aí elas não têm o tempo de olhar a loja do jeito que eu olho, do jeito como olhar que eu tenho. Né? De olhar como é que está, se está bem arrumada, bem apresentada, como é que está o galpão, elas não conhecem nem o galpão. Aí ela falou, mãe, você adora um galpão, né? Eu falei, lógico que eu tomo conta dos galpão todos. Como é que eu não posso gostar de galpão? Lógico que eu gosto, quem toma conta sou eu, então eu tenho que gostar do que eu faço, não tem jeito. E aí deve ter orgulho, né, também? Porque, sim, assim, porque eu fui construindo também sim, esses galpões, sim. Eu fui construindo essa parte toda da Vero, né? E elas no atendimento. E elas abraçaram a oportunidade no atendimento que você e na gerou finalização dessas festas, que elas não fazem nada melhor. E eu implicando com elas, aproveita a coisa, pelo amor de Deus, vamos comprar mais. É uma piada, gente, lá. Com o tal de comprar ou não comprar as coisas, sabe? Liliane, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo, porque a gente está fazendo o que a gente gosta, entendeu? Então, do mesmo jeito, porque foi o jeito que deu para fazer na época, né? E que eu não tinha recurso zero para poder começar diferente, né? Então, eu acho que para quem não tem o recurso, igual eu não tinha nada, não tinha zero de recurso para começar nada. Né? Meus primeiros pratos no Seu Anísio dividido não sei quantas vezes, no cartão da minha mãe, sabe assim? Sim. Tem muitas histórias engraçadas, mas muitas histórias boas. Hoje, quando você olha para trás, você reconhece o tanto que você trabalhou, porque às vezes a gente chega lá, tem muita gente que chega e fala, já nem lembro. Você sabe, não, né? Lembro demais das histórias. Às vezes tem uma amiga que me lembra algumas histórias que eu falo, nossa, é verdade, eu tinha esquecido disso. Mas é porque também nunca me pesou isso, sabe? Eu sempre levo com muita leveza tudo isso. Todos os meus sacrifícios, todas as minhas lutas, tudo isso, não sei se eu levo com muita leveza. Eu não acho que alguém vai e reclama para mim alguma coisa, nossa, porque isso, porque aquilo outro. Eu falo, nossa, ela não sabe o que é passar, o que é viver alguma coisa, sabe assim? Esse cara está me falando aí, não é nada, pelo amor de Deus, sabe? Então, sempre muito leve, nunca acho que foi o pior. Sim. Porque o pior para mim é você ter uma doença, é você não poder andar, é você perder alguma pessoa, é você ficar com filho, né? Que a gente vê muitas histórias aí de filhos e de tudo. Eu acho que isso é que é o pior de tudo. Então, esse meu trabalho, isso tudo que eu já passei, isso tudo que eu já vivi, eu acho que, nossa, eu passei assim, é uma bênção para mim estar aqui hoje desse jeito e aproveitando, mas ainda trabalho muito. Sim, sim. Né? Eu acho que não vai parar. Inclusive, a gente acho que já está chegando ao final aqui. Mas eu tinha tanta coisa para falar, por exemplo, eu queria falar do acampamento. É porque eu só falo, né? Sou eu que falo. Mas é porque tem muita coisa interessante. Assim, eu queria falar do acampamento, sou eu que converso. Uma dúvida, assim, dúvidas que a gente tem também, como montar uma estrutura daquela. Como pesado, você consegue fazer uma temporada inteira, porque a temporada, para quem vive ali, é um mês, né? Mas para você, toda aquela logística. A gente fica lá 3 meses. No total, são 4 meses de logística e de finalização de acampamento. Mas o que acontece? Eu estou fazendo o que eu gosto, entendeu? Então, para tudo que o povo acha que, nossa, que absurdo ela, mulher, fazendo isso, que não sei o quê. Mas eu faço com tanto prazer, porque eu gosto. Porque o Araguaia, para mim, é uma paixão. Mas quando você está lá, você consegue descansar? Eu estou indo agora. Tá não, lá eu fico durante trabalhando. A temporada, naquela porque loucura do eu aproveito tanto o antes na montagem, porque eu vou toda semana na montagem, né? Eu acompanho aquilo ali de perto. Eu vejo descer cada madeira, eu vejo descer e fincar cada pau, porque eu estou ali acompanhando. Não, desmancha. Porque se eu fico um dia sem ir à montagem, eu chego lá, o rancho está colocado no lugar errado. O ranchinho não está no lugar que eu quero. Eu sou muito detalhista com isso. Entendeu? Eu olho aqui, eu falo, não, tem que estar alinhado aqui. Não pode estar um pouquinho mais para cá, porque senão eu vou ficar olhando para aquilo lá o tempo todo. Eu só vou ver aquilo. Eu não vou ver o resto. Tanto é que as meninas me chamam para ver festa delas,
Aí ela fala assim, eu chego e falo assim, ali, ó, tá errado. Aquele copo tá faltando prato. Tá faltando um copo na mesa, naquele lugar. Aí o povo fala, escuta, você chega aqui para pôr defeito. Eu falei, gente, não é pôr defeito. Mãe, mas não é possível, em vez de você elogiar e falar que tá tudo lindo, maravilhoso, você chega para pôr defeito. Mas falei, no fundo, elas chamam você lá me chama para ver aquilo que elas não tinham visto. Aí eu falo, não estou para pôr defeito. Eu estou para ver, enxergar o que está fora do lugar. Uhum. O que não está certo, não é que esteja errado. É o que está faltando. Sim. É só isso, mais nada. Mas agora nem vou. Não, mas eu acho Porque acho que esse detalhe quem vê sou eu. Então, no Araguaia é a mesma coisa. Se não tiver lá, até já virou piada essa história. De eu chegar para o funcionário e falar assim, não, aquela samambaia está ali. Você chega lá um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, sabe assim? Não está centralizada. Então, eu tenho esse toque. E aí eu mando desmanchar. Se eu não, na montagem do Araguaia, se eu não chego, vai lá, ter que fazer de novo depois. Vai ter que fazer. Aí eu mando desmanchar. Eu já mandei desmanchar, assim, 20 barraquinhas daquela, 20 ranchinhos daquele, porque não estava no lugar e não estava do jeito que eu queria. Uhum. Entendeu? Então, perde um tempão ali, porque eu não estou... Então, eu tenho que acompanhar de perto, porque eu sou chata naquilo que eu quero. Então, eu acho que a gente vai ter que conversar outra hora depois. A gente tem uma pergunta sempre no final da entrevista, para você responder assim, pensando no âmbito que você quiser, como mãe, como mulher, como empreendedora, enfim. Liliane, o que te move? Então, o que me move é essa vontade de fazer as coisas, de viver e de viver e ver pessoas vivendo e sendo felizes. O que me move são meus filhos, minha família, entendeu? Que eu amo de paixão e faço tudo por eles e pelos meus amigos. Então, é o amor que me move. Pela família, pelo trabalho? Pela família, pelo trabalho, por tudo. Então, acho que você fazendo isso tudo que você faz com amor, acho que tem tudo para dar certo. Sim. Né? Muito obrigada pela presença, uma honra te receber aqui. Acho que a gente pode repetir depois, falar um pouco dessa questão também do acampamento, falar muito da sua visão sobre... Olha, ficou muita coisa de fora mesmo. Não. Empreendedorismo feminino, as dificuldades ali que a gente enfrenta enquanto mulher. Eu acho que a gente tem conteúdo para um próximo papo, se você aceitar. Vai ser um prazer lógico, te receber vai ser um prazer. aqui. Eu que agradeço estar aqui com você, foi uma delícia. Viu? Foi um prazer, foi meu, todo meu. Obrigada tá aqui pela com presença. vocês todos, muito obrigada a todos. E foi ótimo. A gente tem muita história. Tem bastante história. Obrigada. Obrigada a você.